O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se ouviu, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, São Bento de Núrcia é um grande santo, embora talvez muitas pessoas... Ele é bem popular, São Bento, bem popular, especialmente pela sua medalha e pela sua oração de exorcismo, um pequeno exorcismo, uma oração de libertação, aquela oração: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Pois bem, esta oração que nós comumente carregamos, né, seja na carteira, seja na roupa, enfim, uma medalha que é uma proteção contra as forças do mal, principalmente contra os maus pensamentos. Então, é muito popular esta devoção a Santo Antônio a São Bento nesse sentido. Mas, de fato, como eu disse, a vida e a obra de São Bento vai muito além desta oração. São Bento é verdadeiramente um dos construtores da civilização ocidental. Quando toda a Europa caiu por causa da invasão bárbara, que tudo foi destruído, quem foi que voltou a restituir todas as coisas? Foram os monges de São Bento, que foram reevangelizando a Europa e que inclusive evangelizou todos esses povos que depois vieram a se tornar também cristãos. Portanto, a obra de São Bento é uma obra muito imensa, não de São Bento propriamente dita, mas da graça de Deus na vida dele. E o que é bonito dessa história é que São Bento nunca quis nada disso. Na verdade, São Bento sentiu no seu coração um chamado de Deus e, ainda jovem, percebeu que Deus queria algo a mais dele. Ele já era um bom cristão, já ia na igreja, sua família era uma família cristã, etc. Tudo certo, tudo bonitinho. Mas apesar daquilo, ele sentia no coração dele que Deus queria algo a mais dele. Então decidiu deixar tudo e viver uma vida solitária, como era o costume dos monges ainda naquele século, e foi fazer a sua morada no Monte Subiaco, na Itália. Mas ninguém deixou ele em paz. Ele fugiu do mundo para estar só com Deus, mas a sua vida começou a atrair mais pessoas. Apesar de estar lá, morando no mato, escondido, a notícia da vida e da santidade daquele homem começou a se espalhar. E de fato é isso que acontece. Quando uma pessoa é marcada com o selo de Deus, quando uma pessoa é marcada com a graça de Deus, e ela se deixa ser instrumento nas mãos de Deus, a sua vida atrai.
Esta é a grande maravilha dos santos. Todos os santos têm essa graça maravilhosa de poder atrair, a tal momento que eles nem precisam ir atrás de ninguém, mas todos vão atrás dele. E foi isso que aconteceu com São Bento, e a partir daí ele começou a fundar mosteiros e ensinar o seu caminho de santidade que ele estava vivendo. E veja que esta maravilha da experiência de Deus, que é algo que nos marca, nós ouvimos também na primeira leitura de hoje. Essa primeira leitura que, num primeiro instante, parece ser estranha. Vem um anjo de Deus e luta com Jacó. E nesta luta, Jacó não deixa que o anjo vá embora sem antes o anjo deixar uma bênção. E o anjo deixa a bênção, mas também deixa outra coisa. O anjo toca na sua coxa, desloca o nervo, e para o resto da vida Jacó fica manco. Para dizer justamente isso, que quem se encontra com Deus não é mais o mesmo. Quem se encontra com Deus fica com uma lembrança daquele momento para sempre. Fica marcado. A sua vida fica marcada. E de fato, assim foi com Jacó, assim também foi com São Bento. E assim também é com a nossa vida. Se Deus entrar uma vez na nossa vida, mas se Ele entrar de fato, e se nós abrirmos as suas portas para Ele, Ele nos marcará de uma tal maneira que sempre ficará em nós uma ferida de amor. Uma ferida de amor, que não descansa enquanto nós não estivermos com Ele, que não cansa enquanto nós não estivermos unidos àquele que é o amor da nossa vida. Por isso que até uma pessoa que teve uma experiência profunda de Deus, e se um dia acontecer dela se distanciar, dela abandonar a Deus ou a religião ou coisa parecida, mesmo assim, aquela ferida de amor continua de alguma maneira latejando. É Deus chamando aquela alma de volta. Esta é a beleza do amor de Deus. Portanto, peçamos por intercessão de São Bento, essa experiência profunda do amor de Deus na nossa vida, que tenhamos uma marca de Cristo em nós, que não se apaga. Que tenhamos em nós também um toque de Deus, que faça com que nós não nos esqueçamos mais dele, mesmo que tenha que ser arrastando uma perna, mas que seja o sinal da presença do amor de Deus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.